O programa Raízes Jornalismo Cultural de hoje fala de literatura e a nossa entrevistada, a Sônia Maria Santos. Edivaldo Lourenço? Doracino, é o seguinte, a Sônia Maria Santos é uma poeta da minha admiração e várias pessoas que atuam na área da literatura têm ela como uma referência de boa poeta. Mas eu queria perguntar para ela o seguinte: o poeta normalmente é um animal meio recolhido, meio intocado, assim, fica meio escondido, porque ele tem que voltar para dentro para poder buscar as inspirações, as ideias e tal. Eu pergunto para ela o seguinte: como é que é esse seu intocamento, essa sua busca de dentro em relação à família? O Zé Evaristo, que é seu esposo, que é um homem de negócios, um homem muito ativo, ele te apoia nessas atividades? Como é que é? Apoia, claro. É um grande companheiro, né? Gosta do que eu faço e está sempre ajudando, apoiando, né? É claro. Mas esse intocamento, isso é uma coisa um pouco relativa, porque a gente precisa realmente de um certo silêncio, a gente precisa do silêncio, a gente precisa do ruído, a gente precisa desses polos da vida, até para você ter uma compreensão da própria vida e poder escrever. Paulo Freire, o grande pedagogo, mesmo disse: leia livros, mas leia o mundo. Temos que ler o mundo à nossa volta, né? A minha escola foi essa, A minha grande faculdade foi a própria vida, as curvas que ela foi dando, o aprendizado, a observação da vida, porque na época eu não tive mesmo condições de fazer uma faculdade. Eu digo isso com toda sinceridade. São coisas de época e de situações na vida de qualquer pessoa. Mas eu não deixei isso por menos, porque eu sempre sonhei com o conhecimento, com os saberes, com as buscas. Eu queria entender a vida, ver, sentir. Então é isso. Esse intocamento é essa busca interior, é a nossa alma, né? E é preciso um pouquinho de silêncio para a gente escrever mesmo. Mas a gente precisa do ruído, precisa ver as crianças, os netos correndo, aquela alegria, isso tudo é inspiração. Essa convivência com Evaristo, com o meio em que ele está, também é um aprendizado. A gente aprende com tudo, nós somos irmãos de todas as coisas, não há como. Você disse no bloco anterior sobre uma questão interessante, que eu até brinquei que eu não me lembrava disso, mas é claro que eu me lembro, também participei dos grêmios literários, dos concursos de oratória, claro que eu participei de tudo isso. Você acha que hoje, a moçada de hoje, ela ressente dessa falta, desse estímulo que tinha na nossa época? Você acha que, por exemplo, hoje, o sujeito, o menino com um iPhone, que ele está sempre mandando um recado, que também é um estímulo à escrita, tal, ou eles estão sendo estimulados por outras formas que a gente até desconhece? Claro que é um estímulo, mas teriam que ser coisas dosadas, não é? Eu acho que carecem, sim. Quando eu converso com jovens e com os meus filhos, os meus netos, eles falam assim: puxa vida, mas o tempo da senhora era tão bom. Falei: todo o tempo é bom. A gente tem que tirar do tempo o que ele lhe oferece de melhor. O que de melhor possa oferecer. A gente tem que colher o mel da estação. Tem que colher o mel da estação. É claro. Agora, quando eu era jovem, não havia televisão a cores, ou nem televisão mesmo, telefone celular. Nem telefone. Nem telefone, não havia nada. E às vezes eles me perguntam: vovó, como é que a senhora vivia? Eu vivia muito bem, muito feliz, e tinha uma participação na vida, porque você conversava com as pessoas frente a frente, você tinha um ser humano do seu lado, você reunia, tocava violão, cantávamos, declamávamos, tínhamos os nossos bailes, não eram baladas, eram bailes, tínhamos os nossos bailes, era muito bom, andávamos à noite na rua tranquilamente, pela madrugada. E naquela época não tinha atirador que matava moça pela rua, né? Não tinha essa coisa tão triste. Nós tínhamos nossos bailes, voltávamos do Goiânia Tênis Clube às 3 da manhã, cantando no meio da rua. Aonde? Tinha serenata, né? Tinha serenata. Ganhava serenata toda semana. O Zé Evaristo te fez algumas serenatas?
Fez, de certa forma ele fez uma serenata. Mas a serenata, deixa eu contar uma coisa aqui, até para salvar a pele do Zé Evaristo, que não está aqui. Mas eu fiz muita serenata e numa época eu não cantava. E tinha um amigo que tocava e cantava, mas um dia ele não foi. E aí eu tive que pegar um daqueles toca-disco. Uma picape. Picape. Uma picape. E levava aquilo na mão e tinha que ter um cuidado muito grande pro disco. Né? Se entortasse um pouquinho, ele parava de tocar. Serenato, né? Não tinha serenato. Mas eu fui anterior a vocês. No meu tempo, eram muitos os seresteiros que chegavam com sax, violão e cantavam muito bem. Em certas noites saía um grupo, daí meia hora passava um outro. Quando tinha um baile, a gente chegava em casa, eles iam atrás e ainda cantavam. Receber uma serenata era uma alegria. Era uma alegria, era uma homenagem, né? É uma homenagem. Uma homenagem. Era muito bonito, muito bonito. Inesquecível. E nesse recolhimento, nessas lembranças, é que você constrói os seus poemas, é que você faz as suas reflexões através da escrita, né, Sônia? Claro que é. É da própria vivência, da infância, do aprendizado. Eu sempre vi um livro no colo da minha mãe. Era uma Bíblia, o Novo Testamento, o Evangelho. Isso é memória, isso faz parte dos nossos valores em casa. Ela sempre forrava uma mesa com uma toalha muito branca, muito clara, e colocava o livro em cima, como se aquilo fosse sagrado mesmo. O ato da leitura era sagrado, pedia aquele ritual. Se fosse no colo, o colo era forrado, bonitinho, com uma coisa passada com um crochêzinho em volta, que o momento era sempre sagrado. Então, com essa leitura da minha mãe, com essa cena, visivelmente, sempre que eu trago, começou o gosto pela leitura. O grupo escolar tinha biblioteca, tinha alguns livros, eu fui muito incentivada a ler. Eu participava de um movimento literário. Existia o GEM na capital. Eu ouvia falar do GEM. Não havia muita comunicação, mas havia uma revista, Oasis. Não sei se vocês se lembram. Através dessa revistinha Oasis, chegava sempre alguma coisa sobre o GEM. Mas eu tive um movimento, foi no bairro. Tinha um nome muito pomposo. Um nome que não cairia muito bem 5 ou 6 anos depois. Chamava-se Movimento de Salvação Nacional. Muito forte o nome. Mas um professor que dava aula no curso noturno, nesse grupo escolar, vendo a necessidade dos jovens, de um aprendizado, de uma vida literária, ele buscou os jovens do local, do bairro, e eu passei a participar, eu fui convidada. E isso foi também uma grande escola. E todo domingo haviam reuniões. E nessas reuniões, teatro, declamações, cantigas, tudo que se podia fazer em termos de arte, com muito incentivo. Ele levou professores universitários para nos apoiar, quanto a teatro, que exigia um pouco mais, e tínhamos público todo domingo. Então, isso foi um movimento meramente e simplesmente literário, embora o nome dele fosse um nome um pouco arrojado. Eu lembro que ele, inclusive, nós fomos chamados a outras escolas, o professor Tobias, na época, tinha também uma escola e queria implantar esse mesmo modus operandi com o pessoal local para poder levar cultura. Eu morava no bairro que morava Stefan Nercessian, ator da Globo. E eu lembro dele dizer numa entrevista que ele fez o que fez, ele é o que é hoje porque ele tinha no bairro condições dessa natureza. Tinha uma praça de esporte onde ele praticava esporte e aquilo foi tudo para ele. Então, era uma vida simples na nossa época. Era uma vida muito simples. Mas a vida da casa das pessoas, ela transcendia da casa, ia para a rua, as pessoas trocavam muito informações pessoalmente, né? Exatamente. O programa Raiz e Jornalismo Cultural vai para um rápido intervalo e a gente volta já já. Some não.